Então, boa noite a todos, muito boa noite, é um prazer estar aqui, né? Nessa sala da Sociedade Legião Espírita, né? Nós que somos legionários, né? Nós temos esta marca especial, é muito importante, né? E muito gratificante a gente poder estar aqui. Então eu peço, né, que nesse momento nós possamos nos concentrar e pedir ao nosso Pai Maior, através dos mentores desta casa, que iluminem este trabalho, perdoem as nossas ofensas, os nossos erros, os nossos descalabros, porque estamos, Senhor, em processo de evolução, percorrendo estes caminhos que para nós são difíceis, porque ainda não conhecemos totalmente as tuas verdades para este orbe, mas te pedimos que acredite em nós, pois estamos aqui de coração aberto para que possamos aprender, crescer e cada vez mais galgar o nosso caminho em direção da fraternidade neste orbe. Que assim seja, graças a Deus. Bom, muito bem. Essa minha palestra aqui, essa exposição, né, que eu estou começando com esta pergunta, é preciso estar aflito, ela vem, né, de algo muito próximo de nós, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18, que diz, né, das instruções do Espírito, né, dos Espíritos, aqui na verdade é o Espírito de Lacordaire, Rav 1863, Ravé, quando o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não seria, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Tá? Então, normalmente há algumas colocações, né, e aqui são uma colocação dos Espíritos em cima de uma passagem do Evangelho que fala especificamente da questão das bem-aventuranças. Né? As bem-aventuranças, elas são muito significativas, né, equivalente para nós aos 10 mandamentos, uma complementação, e é muito interessante. Se vocês abrirem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças, elas aparecem em sequência. Mas essa é uma das primeiras bem-aventuranças, que vem antes das outras. Porque ela tem um fim específico a nos sinalizar. Tá? Pois voltem lá, olhem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, vamos dar uma folhada nos capítulos. O capítulo 5, tá, que é esse Bem-aventurados os aflitos, antecede todas as outras bem-aventuranças. E isto tem um significado importante. Tá? Quando a gente fala bem-aventurados os aflitos, quando a gente pensa em aflito, pensa em aflição. Tá? A palavra aflição, tá, é quem está aflito, quem está angustiado, né? Quem tem alguma agonia interna. Né? Então, é essa a tradução mais próxima do português que a gente tem. A grande questão é por que, né, Cristo iria dizer que as pessoas que se afligem, né, quem está aflito, vai ganhar o reino dos céus. Né? E logo adiante, a gente vai conseguir entender melhor o que significa esta aflição da qual o Cristo fala. Bom, se nós pensarmos que este orbe, né, que para os espíritas é um orbe de provas e expiação, né, eu até não gosto muito da palavra expiação, né, mas de alguma maneira, né, nós enfrentamos uma série de dificuldades, mas sem dúvida de provas. Porque nós estamos sendo provados, e nós somos provados todos os dias. Todos os dias tem provas. Provas fáceis, que a gente tira de letra. Né? Ou eu tenho que me deslocar para o trabalho. Então eu levanto de manhã cedo, eu consigo fazer isso. Né? Tiro as cobertas, vou me arrastando, né? Tomo banho, faço a minha refeição, entro no ônibus, vou para o meu trabalho.
Eu tenho que fazer isso repetidamente. É uma prova, mas essa eu tiro de letra. Estou trabalhando, recebo as demandas. Algumas demandas têm um peso maior que outras. Algumas a gente tira de letra, outras não consegue. Algumas são difíceis e a gente é desafiado, né, e sente, vou conseguir fazer isso. Outras, a gente fica pensando, que chateação eu ter que fazer isso. Né? Mas as atividades que nos são impostas, elas são impostas porque elas têm uma necessidade de acontecer independente do que a gente acha. Independente do que a gente quer. Então vejam, vamos pensar o seguinte. Para os espíritas, né, para o espiritismo, nós estamos num planeta de provas e expiação. Antes, nós estávamos num planeta primitivo. Num planeta primitivo, não existia livre-arbítrio. Só quem trabalhava aqui eram os espíritos de hierarquias superiores que estavam organizando o orbe para que ele, num futuro, recebesse espíritos já individualizados, como nós aqui, para que nós exercêssemos a nossa atividade de crescimento espiritual. Mas já existia o orbe. Já existiu o orbe. Então vocês imaginem, tá? Nós, hoje, estamos aqui passando por provações e a gente diz assim, pô, este é um planeta de provas e expiação, né? Que dureza. Quem sabe a gente vai para um planeta de regeneração. Quanto tempo a gente vai levar para chegar num mundo regenerado, né? Num mundo bom, ou num mundo espiritual muito superior? A gente fica pensando, pô, deve demorar muito tempo. Pô, gente, a gente já passou por um mundo primitivo. Então, a gente já passou por estágios de sensibilidade do espírito que estão muito longe da nossa capacidade atual. Nós já desenvolvemos habilidades profundas que outros irmãos em outras escalas evolutivas ainda não conseguiram. E são nossos irmãos, como são os espíritos superiores. Aqueles que coordenam as tarefas aqui, que podem ser espíritos simples, aqueles espíritos que coordenam esses espíritos, e assim por diante. Tá? Então existe uma hierarquia desses espíritos, cada um com graus diferentes de entendimento e sabendo a profundidade das tarefas em cada lugar. E isto é muito importante. Isso é muito significativo. Então, eles lá com as suas funções, né, elevadas, as formigas, as árvores, os outros seres que estão aqui contribuindo para a manutenção da vida do planeta, e nós experimentando, aprendendo aqui e aprendendo, claro, aprendendo, porque no futuro nós temos uma grande responsabilidade, como muitos de nós já se dão conta dessa responsabilidade hoje. Nós somos co-criadores. Hoje, num laboratório, se modifica a genética de organismos. Hoje, vários animais e várias plantas que nós consumimos, então aqui eu não estou dizendo que o sujeito é melhor ser vegano ou carnívoro. Eu estou falando o seguinte, que tanto quem consome alimentos vegetais, quanto carnes, ou a mistura deles, está se alimentando de organismos que já são modificados pelo homem. Então, nós temos a capacidade de impactar a natureza de forma a modificá-la. Por quê? Porque o nosso arbítrio permite. Então, isso é feito por quê? Bom, se a gente pensar, nós precisamos sobreviver, nós precisamos comer, nós precisamos nos desenvolver. Progressivamente, a gente julga esse desenvolvimento e diz o seguinte, talvez eu não precise, né, sacrificar um animal, eu vou mudar de escala. Talvez eu não precise. Talvez eu possa modificar a função desse animal e ao invés dele ser morto, ele pode para nós significar um trabalho, como era, na verdade, antigamente.
Tá? Muito antigamente, né, numa era mais primitiva, os animais que nós fomos domesticando, primariamente, tinham um desenvolvimento de fornecer elementos básicos e não necessariamente serem sacrificados. Mas a gente foi mudando essa escala, porque a população foi aumentando. E a gente pensa, pô, então nós temos duas saídas. Ou a gente diminui a população para não, né, impactar tanto o planeta, né? Ou a gente muda a nossa maneira de pensar. Por quê? Porque ao aumentarmos a população, aumentamos a possibilidade de mais reencarne de espíritos. E isso é importante. Por quê? Porque ao reencarnarmos mais espíritos, darmos mais possibilidades, estamos abrindo porta de novos questionamentos. Todos são espíritos independentes, todos têm livre-arbítrio, todos têm modos peculiares e particulares de pensar. Se não, vejamos aqui, né, nós somos 7 bilhões. Nessa sala, né, nós temos aí algumas dezenas de pessoas. Quantos espíritos estão aqui? Quantos estão trabalhando? Quantos estão buscando apoio espiritual no plano espiritual? Espíritos que provavelmente um dia serão substituídos por nós. Porque vocês já me deram um exemplo, né, muito bom. Nós somos 8 bilhões hoje. Tá? É claro que a medicina evolui, né? A nossa saúde ela vai se prolongando, nós somos mais ativos, mais velhos e ainda mais ativos, né? Mais experientes e mais ativos, mas daqui a 100 anos, os 8 bilhões que estão hoje na Terra vão estar todos mortos. Todos. Né? Desde os que nasceram hoje até nós. A gente está no meio desses 8 bilhões. Todos estarão mortos daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos. E aí? O que nós vamos fazer? Nós vamos estar lá no plano espiritual, segundo o Espiritismo. Então estamos lá. O que nós vamos fazer lá? Por que estamos aqui? Então, esse é um elemento instigante. E a gente tem que pensar nisso. Tá? Por quê? Porque deve haver uma justificativa e uma consolação. Então, normalmente, quando a gente fala, né, das aflições, a gente pensa, né, bom, se existe uma aflição, é porque existe dor. Né? E aí vem, qual é a necessidade da dor? Por que existe dor? Dor no corpo físico é um reflexo importante. Se a gente não sentir dor, a gente bate, perfura, né, os tecidos, quebra um membro, então sem dor eu vou indo e não tem como eu repousar e cicatrizar aquele membro. Então a dor física também é importante, num determinado nível. A dor do sofrimento, ela seria importante? Aí vem o questionamento, porque aí ela ultrapassa o nível material e ela atinge mais profundamente como a nossa integridade, o nosso espírito. E aí fica, esse sofrimento vai durar quanto tempo? Ele vai independer do corpo físico. Ele vai continuar. E isso acontece diariamente. Hoje mesmo, aqui entrando, eu tive uma surpresa. Né? Por quê? Porque acabei impactado por uma notícia que eu não esperava. Mas eu tenho que me adaptar a algo que tem que ser normal, que acontece com todo mundo. E um dos grandes pontos, né, desse questionamento a respeito da dor, e que concita todo mundo, obviamente, é a morte. Nós nascemos, temos expectativas, passamos pela nossa vida, e o que nós vamos fazer quando esse momento estiver perto? Será que fizemos o suficiente? Né? E aí vem o grande questionamento da aflição. As aflições passam também por esses questionamentos profundos. Existe, claro, né? Se a gente vai elencar aqui as dores, existe a primeira dor, né? A primeira dor da imprudência. Eu faço algo errado, eu sei que não vai dar certo, vou fazer e vou quebrar a cara.
então eu fui imprudente. E aí a gente pensa, será que isso era necessário? Eu já tinha esse conhecimento e usei ele errado. Então, por imprudência, eu acabei sofrendo. Então, esse sofrimento a gente tem que admitir. Né? Às vezes as pessoas não admitem e isso é mais duro ainda. Mas a nossa imprudência vai gerar dor. E por que é imprudência? Porque a gente já sabia o que era o certo. Tá? Então, essa é o maior cuidado. A segunda dor é a dor através do aprendizado. Na verdade, aprender não é doloroso, é uma coisa boa. Né? A gente sofre porque não admite errar, não admite o fracasso. Mas nem sempre a gente aprende adequadamente as coisas. Tá? Porque, como na escola, existe uma equação, eu vou tentar aplicar, vem os exercícios e eu olho, é tudo grego, né? Não entendo nada. Aí eu vou tentando, até daqui a pouco dá aquele estalo, aprendi, consigo fazer. Né? No momento que a gente faz esse aprendizado, isso deixa de ser doloroso. Tirei de cara, letra, fácil. Né? Sei andar de bicicleta? Não sei. Não, é difícil, eu nunca vou conseguir. Sei nadar? Não, vou morrer afogado. Mas daqui a pouco aprendeu. Então essas coisas, elas vão deixando de ser sofrimento. Né? São coisas tão pueris, tão simples, mas isso nos causa sofrimento. Agora vocês imaginem outros tipos, né, de aprendizados, como é doar. Como é alguém, por exemplo, como tem vários exemplos bíblicos, né, quando se reportam ao Cristo, o que tenho que fazer para ser uma pessoa boa? Olha, você tem que seguir, né, os ditames lá de Moisés. Moisés, eu cumpro tudo à risca. Então, seguinte, quer ter um lugar no reino do céu? Quero. Abre mão de tudo que tem. Larga tudo. Mas é meio complicado. Isso é meio complicado. Aí começa a ficar complicado. Né? E eu admito que seja complicado. Porque nós desenvolvemos uma série de valores. E muitos desses valores estão associados a conquistas que a gente faz. Então, é claro que isso pode ser difícil. Né? Eu, me colocando no lugar daquele que vai ao Cristo e pede esse consolo para ele, essa ajuda, né? Talvez eu... mas abrir mão de tudo, não sei se eu faria. Sinceramente, eu não sei. Então, esta é uma dificuldade minha. E agora vejam, eu conquistei muita coisa, mas eu vou desencarnar. E aí, quando eu chego do outro lado, todas aquelas coisas que eu mais amava, elas vão ser dispostas. Porque não é meu. Nada é meu. E este é um aprendizado duro. Quando a gente percebe a profundidade disso, né, que os sofrimentos, ao invés de continuarem com a morte, eles terminam com a morte num determinado nível. Quando a gente faz essa compreensão, né, a gente dá um salto e busca novos valores. Então, quando termina a vida de um indivíduo, o que acabou? O que acabou naquele indivíduo? Vocês já se pensaram? Quem é espírita? Quem é espírita, né? Quem, por exemplo, está aqui, é curioso, né? É interessado, é simpatizante e tal, né? Mas quem é espírita? Quando o sujeito chegou ali no fim, né? Acabou. Então, né? Aquele corpo vai se decompor como qualquer elemento material que nós temos aqui na Terra. Tudo vai sumir, vai ser incorporado. Tá? E eu já repeti aqui, e outros já devem ter repetido a exaustão. Tá? Daqui a aproximadamente um ano e meio, todo átomo que está presente no nosso corpo se foi daqui. Foi embora. Se transformou. E o nosso corpo continua do mesmo jeito que ele está. Claro, ele modifica um pouquinho, né? Ele vai modificando ao longo do tempo. Mas ele se... todos os átomos que compõem. A gente come, bebe, corre, faz um monte de atividade e eles estão entrando. E estão sendo mantidos num arcabouço celular.
Quando a morte sobrevir, vamos supor, né, numa idade mais avançada, provavelmente a gente vai ter mudado de corpo várias e várias vezes. Então, vamos nos acostumando, porque tudo se transforma. Um átomo não é igual a quando a gente nasceu. Trocou muitas e muitas e muitas vezes. Tá? Então, isso não é esta perda, nós já vivenciamos. O nosso corpo se transforma. Né? E ele só não mantém, né? É possível mantê-lo por... né? No nosso nível é possível mantê-lo por N transformações, né? Por algumas transformações importantes, né? Mas ainda não estamos num nível de conhecimento e de atitudes que permita isso. Então aqui é que vem as atitudes. Ao mudarmos muitas das nossas atitudes, nós assumimos tarefas e obrigações que nos põem no caminho de batermos de frente com a transformação do nosso próximo. Então, existe pobreza. Então, vamos tentar aplacar a pobreza. Existe fome. Eu não admito isso. Então, eu também vou procurar. Existe injustiça. Então, eu vou buscar a justiça. Como, mesmo numa coisa simples, né, um pai cuidando de um filho, quando ele está ali com todo o cuidado, ele procura fazer de tudo para que aquele filho permaneça dentro dos ditames mais adequados para ele conduzir a sua vida. Isso gera uma certa aflição, claro que gera uma aflição nos pais, uma aflição no bom sentido. Por quê? Porque ele busca o melhor caminho para os filhos. Da mesma maneira, quando damos esses saltos de consciência, nossa família espiritual se amplia para além daquela nossa família física. O que gera também certas aflições. Então vejam aqui, quando eu estou falando o termo aflição, é a gente estar aflito no sentido de buscar o melhor, de buscar a justiça, de querer o melhor para o outro. Certo? E este caminho que é buscado, é claro que ele passa por grandes sacrifícios. Grandes sacrifícios. Um grande exemplo disso aí é o nosso querido, né, grande evangelista Paulo, que faz uma transformação fantástica. Ele sai de perseguidor a evangelista. Ora, ele tinha todos os instrumentos para fazer isso, não tinha? Era um grande conhecedor, poliglota, né? Entendia, né, a moral judaica o suficiente para entender as regras morais, né? Só que ele ainda estava sufocado por N preconceitos a respeito da importância e da razão e dos motivos de por que Deus legava grandes dificuldades ou grandes experiências para a humanidade. Imaginem alguém na época dele, né, submetido à pressão de um império, né, sobre o seu povo, ter que fazer o caminho inverso. E ele fez. E hoje, boa parte do legado que nós temos é baseado nesse trabalho evangélico de Paulo, que foi um trabalho de alguém aflito. Aflito na acepção da palavra evangélica, que quer dizer aquele que busca a justiça através da palavra de Deus. Para nós, espíritas, o espiritismo vem ao encontro de redimir, esclarecer de modo um pouco mais lógico esses elementos muito importantes que vão gerar em cada um uma transformação nova. Todos nós aqui já passamos por épocas onde brutalizamos as pessoas.
falamos a respeito, né, das coisas divinas, né, sendo padres, sendo religiosos. Já trabalhamos em várias outras instâncias, cada um experimentando muitas coisas. Era necessário, a partir de um determinado momento, nós sermos sensibilizados com algo que ligasse. A gente já conhece tudo que é certo ou que é errado. Tem mais alguma prova que precisa? Bom, tá, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. O que adianta? O que adianta se eu morrer e acabar tudo? Mas nada se acaba. Nada se acaba. E a gente sabe disso porque lá do outro lado, né, a gente reconhece uma série de outros espíritos, amigos que já estão lá, nos dando força e que vão intercambiar conosco. A grande mensagem do Espiritismo, que não tem função, isso tem que ficar muito claro, o Espiritismo não tem função competitiva do ponto de vista de conversão. O Espiritismo não é uma doutrina de conversão no sentido de impor o seu conhecimento. Tanto é que, independente do indivíduo ser espírita, católico, umbandista, muçulmano, judeu, todos têm a oportunidade de se encontrar e se desenvolver. Então aqui não existe proselitismo. Por quê? Errei, vou pagar. Não é porque eu sou espírita que eu sou bonzinho. E aí, nesse caminho, né, que a gente vai concluir, né, a nossa reflexão aqui, é que as bem-aventuranças, quando iniciam com bem-aventurados os aflitos, eles querem dizer que o espírita ou o indivíduo humano que é aflito é aquele que tem condições de provar a sua fé. Ele precisa provar a fé. E como é que se prova? Pelo trabalho. Então, bem-aventurado o aflito é aquele que tem fé, que acredita, que sabe, que tem segurança que aquilo que ele acredita vai funcionar daquele jeito. Que ele tem firmeza no seu caráter para manter, né, aquele conhecimento, aquela atitude, e principalmente ele é perseverante, que é algo que nós temos que ser, perseverantes, acreditar na palavra e, acima de tudo, sermos submissos a Deus. E essa submissão, eu quero falar aqui, que é uma submissão por compreensão. Nós fazemos ou entendemos a fé e a crença em Deus como algo raciocinado, porque entendemos a sua grandeza e procuramos nos esforçar para entender os seus desígnios e a sua importância no universo como um todo. Eu queria, né, nesse momento, agradecer, né, então, a presença dos espíritos que estão aqui nos auxiliando e agora, né, poder passar, né, a próxima atividade, tá, que nós vamos desenvolver. Tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos.